Oi, gente, como anda as coisas? Eu confesso que eu estou muito pensativa sobre algumas questões dessa semana que eu ouvi. Um senador da República, ex-vice-presidente, falar em uma plenária, né, uma sessão que está apurando aí sobre o 8 de dezembro. Ele falou o seguinte, ele falou que nós estamos vivenciando, lamentavelmente nesse período, um processo de lacração, que quer dizer palavras e frases que se sobressaem por cima de outras, hegemonia, né, que é aquilo que é uma supremacia, uma influência em cima de pessoas, em cima de povos ou até países, e dogmas. Ele vem trazendo essas frases, falando que nós estamos sendo doutrinados, e dogmas, você pode ser doutrinado por religião ou pela política, que é o que ele supõe que ele quis dizer, e até por alguns filósofos. E ele cita alguns pensadores. Então, esse senhor, ele atribui ao que a gente vivencia hoje, os pensamentos que a gente vivencia hoje, ele cita dois autores, e um desses autores é esse aqui, Antônio Gramsci, né? Que qual é a ideia desse autor aqui? É uma escola gratuita, uma das ideias, gratuita e universal, que permite que as classes populares adquiriam instrumentos para a transformação de uma sociedade mais justa. Por quê, gente? Porque ele era uma pessoa muito pobre, foi perseguido pelo fascismo de Lenin naquele período, naquele determinado período, e se associou ao socialismo, é claro, e o comunismo, porque as ideias e a visão de mundo era completamente dessa, de predominar e ter uma classe superior. Outro perigo, né, seu senador, de pensamento é esse aqui, Michel Foucault. Esse aqui, para ele, foi um absurdo. Nossa, que perigo, né? Você ler Michel Foucault e entender as teses e os pensamentos desse autor. De falar qual é o pensamento, porque são bem diversificados os pensamentos deles, e ele traz obras assim muito interessantes que faz a gente pensar e refletir sobre todo o processo de sociedade que a gente vive. Mas o que eu acho que se encaixa melhor com essa questão do que esse, né, senador fala, é o que ele pensa e ele acreditava que é o poder que é produzido através das práticas discursivas, ou seja, através da linguagem, do conhecimento que produzimos e compartilhamos, e isso traz o poder exercido através de discursos, normas e práticas determinadas que é considerado verdadeiro ou correto dentro da sociedade. Ou o que quer dizer? Ou seja, Michel Foucault, ele traz bastante essas questões de poder, e tem até um livro que fala muito sobre isso, até a Arqueologia do Saber também traz muito sobre isso, que fala que todos nós temos o poder. Agora pensa você comigo agora aqui, vem cá, pensa. Um autor falando que você tem poder. Que o poder não só está nas mãos daquele senador, o conhecimento só não está na mão daquele senador, ou do presidente, ou dessas entidades, ou dessas organizações. Que o poder está nas nossas mãos também, na mão é exercido nas mãos de um pai de família, de uma mãe de família, de um cidadão que busque o conhecimento e saiba o que está acontecendo diante do quadro que ele vivencia na realidade dele dentro da sociedade. Agora vou dar um exemplo aqui. Pensa comigo. Nenhum pai de família, ou uma mãe de família, ou até mesmo você, jovem, que precisa de um especialista, de um médico, vai atrás, não tem na área pública, e você se revolta, e você entende que você paga, você é descontado do seu salário todos os meses, um INSS, por exemplo, né? E que na hora que você vai precisar desses órgãos públicos, e você não tem esse benefício, que você precisa quando você paga a vida inteira o seu salário, e quando você é tão rejeitado na hora de buscar os seus benefícios da sua aposentadoria, por exemplo. E é uma dificuldade que eles colocam para você adquirir aquilo que é cobrado de você todos os meses. Agora pensa você reivindicando com conhecimento e tendo o poder da sua fala em falar isso não é correto, isso não é certo, e influenciar outras pessoas e revolucionar e falar, não, eu quero o meu direito. Pensa você, se todos nós fizéssemos isso, se todos nós revolucionássemos com a nossa fala, quando a gente chega no mercado e vê que a gente paga tantos impostos, tantos tributos em cima de alimentos tão caros, e muitas pessoas não têm um salário que chega para um final do mês para manter a sua casa, manter a sua família, e trabalha tanto para que isso aconteça. Agora pensa você, se você começa a refletir sobre isso, que você é tirado do teu salário sobre isso, e você não tem
o direito de ter ao menos o mínimo do mínimo, enquanto muitos outros que não pagam é tirado de você. Por exemplo, nos seus impostos. Como eles que os salários são altíssimos e não tem essa realidade de vida. Agora, imagina você, se você começar a questionar, a falar, você tem esse conhecimento, você busca isso, e isso te empodera, te dá poder para você questionar o governo sobre isso. Me parece que esse senador, ele se assusta com esse tipo de questão. Porque se ele acha os pensamentos de Foucault um perigo, né, para a sociedade, então quer dizer, eles querem manter sempre um dominante e sempre um dominado. Então quer dizer, ou se ele conhece, ele manipula, porque ele não quer que toda a população conheça esse pensamento, tenha essas ideias, tenha esse empoderamento, tenha esse... entenda esse poder que tem nas suas mãos, que todos são dele, do mundinho dele, de dominação. Dominação é ele que quer prestar. Porque se ele quer uma sociedade livre, aberta e consciente e de conhecimento absoluto para que todos venham adquirir sabedoria, ele não deveria estar falando essas coisas. Porque, seja direita ou seja esquerda, tem uma frase também muito interessante que está escrito na Bíblia: a gente conhece a árvore pelos seus frutos. E quais são os frutos que esse cidadão fez para o nosso país? Se juntou a um corrupto, a um inelegível, que hoje é porque cometeu atos criminosos, se uniu a criminosos e vem com esses discursos horrorosos para manipular a sociedade e pessoas que não entendem do que ele está falando, né? Para achar que ele é um intelectual, um conhecedor de sabedoria. Mas deixa eu falar para vocês, só para a gente finalizar, para não ficar muito longo esse vídeo, o que é sabedoria. Vamos pensar aqui o que é sabedoria através de conhecimento. Do que é sabedoria, ela vem da inteligência. E o que é a inteligência? Inteligência não é você saber mais do que o outro, não. Não é você conhecer mais do que o outro, não. Uma das características da inteligência é a capacidade de discernir, de entender, de pensar, de compreender, de perceber, de discriminar as diferenças, identificar, avaliar. Então, tudo isso é inteligência. Então, vamos aí buscar essa inteligência para a gente saber em quem a gente está votando e colocando lá em Brasília, para que a gente não venha passar por esse tipo de indignação que nós vivemos nesse último governo e agora ele está querendo reverter para o governo atual. Porque, gente, se você vê a discrepância, a diferença de governo é imensa. Né? Não é querer dizer porque nós somos de esquerda ou que somos de direita, ou extrema esquerda ou extrema direita. Primeiro, porque falou que é extremo, já é difícil de suportar. Agora, vim falar que nós estamos manipulando, que a esquerda está manipulando, que está... Isso tudo é muito ridículo. É muito ridículo. Então, para finalizar, como diz Paulo Freire, todos temos o poder de compreender e buscar pelo saber e conhecer. É por isso que eu tenho é por isso que eu sou idealizadora de um projeto desde 2016, que fala que ele começou... Esse projeto começou com a intenção e na prática de semear conhecimento, saberes, para que a gente possa buscar algumas realizações pessoais e até no coletivo. E com determinado tempo e devido às circunstâncias, ele passou para o nome na teoria de por que saber, que condiz bem exatamente com isso, porque os saberes, ele traz essa capacidade da gente conhecer, que é isso que eu tô fazendo aqui, trazendo para vocês, e busque conhecimento, busque saberes. E o que me bugou através disso foi, mas que saberes, que conhecimentos é esse? Seja inteligente. Veja a realidade da sua situação, a sua visão de mundo, porque a visão de mundo de quem tem é diferente daquele que não tem condições. De quem tem tudo em suas mãos, a visão de mundo é diferente daquele que não tem nada. Então, eu sou uma pessoa que tenho, assim, total liberdade e total propriedade para falar sobre questões de quem não tem. E por isso que eu achei a transformação e busco o conhecimento para transformar a minha situação. Então, é isso que eu falo para você. Então, é por isso que eu trabalho idealizando esse projeto Por Que Saber? E o pensamento desse projeto, a intenção, ele é para que possamos refletir, pensar, analisar as situações cotidianas e multidisciplinares para nós tornarmos uns sujeitos críticos e pensantes. Para a gente não ouvir umas barbaridades dessa,
e ficar calado e achar que esse homem tá falando de uma forma intelectual como ninguém. Ele não tá falando nada, a gente não sabe nem o que ele tá falando. Porque se ele realmente lesse e entendesse a intenção desses grandes pensadores e filósofos que ele falou, ele, como um homem de poder político e um homem que deveria estar trabalhando a favor de uma população carente, necessitada e que precisa de mudança, e uma mudança no país, não estaria falando essas bobagens que ele está falando. Então, vamos analisar, refletir, né, ser inteligentes, como eu falei, os atributos da inteligência, para que a gente venha compreender melhor esses tipos de falas e esses tipos de conhecimentos, né, como Platão diz, que é melhor que não tenha, melhor que seja ignorante mesmo, né, para tentar manipular a nossa vida. Gente, eu agradeço de coração e até a próxima.